Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Estamos falando de um tema muito importante: os componentes naturais e antrópicas nas paisagens. Muito bem. Agora, eu trouxe para vocês observarem a representação de uma floresta. Isso mesmo. Trouxe aqui essa maquete. Vamos observar? Essa maquete é uma pequena representação de uma parte da floresta, certo? Então, vamos aqui observar quais são os elementos naturais. Isso mesmo. Será que aqui nessa maquete, que é apenas a representação de uma floresta, tem alguma paisagem aqui, alguma parte transformada já, que já sofreu alterações? Vamos observar? Não tem, não é isso mesmo. Aqui nós temos a representação de uma floresta natural. Isso mesmo. Agora vamos compreender de que forma que acontece, de que forma o homem vai transformando e vai modificando o ambiente, certo? À medida que tem uma parte da floresta ou uma parte de uma vegetação e o homem começa a interferir nela, acontece aí uma ação antrópica, isso mesmo, a ação do homem. Mas aqui nós temos o quê? Temos elementos naturais, temos a vegetação, o rio, o solo, são elementos naturais. Agora, quando o homem começa a fazer modificações na paisagem, como por exemplo, constrói uma ponte naquele lugar, naquele determinado ambiente, ali já ocorreu o quê? Uma ação transformadora. O homem já começou a modificar, a transformar aquela paisagem, certo? E isso acontece constantemente, como nós já vimos. O homem modifica sempre para o quê? Para as suas necessidades, para ampliação de cidades ou na agricultura, para ampliação das suas plantações, na ampliação de campos, certo? Principalmente a pecuária. Certo? A pecuária, ela precisa, de um espaço bem amplo. Então, com o passar do tempo, o homem vai sentindo a necessidade de ampliar o seu território, tá? E com isso vai ocasionando o quê? As transformações. Vamos visualizar aqui na nossa maquete que forma vai acontecendo. Tá? Então, o homem vai fazendo o quê? A retirada da vegetação. E à medida que ele faz a retirada da vegetação, ocorre também o quê? Ocorre vários desequilíbrios na natureza. Se os animais que estão ali naquele habitat, naquele lugar, com a retirada das árvores, da vegetação, eles também sentem a necessidade de sair daquele lugar, daquele habitat e procurar um outro lugar para se abrigar, certo? E o homem vai fazendo as diversas transformações. Para quê? Para a sua melhoria. Então, o homem constrói o quê? O homem constrói as cidades. Isso mesmo, tá? E à medida que ele vai construindo, ele vai fazendo a retirada da vegetação. E com isso também vão ocorrendo o quê? Os animais daquele habitat vão sendo extintos. Isso mesmo. Algumas práticas abusivas chega o quê? Chega a causar danos, grandes danos ao meio ambiente.
Então, o homem, ele vai transformando o ambiente de acordo com a sua necessidade, certo? Seja ele a criação de animais, certo? Ele precisa ali desmatar aquela floresta, aquela área, para ele continuar com as suas atividades. Se for o plantio, certo? Para as plantações, ele também vai fazendo essa retirada da floresta, certo? E então, ali no lugar, ele vai colocando, ele vai transformando da maneira com que ele necessita, certo? Então, com tudo isso, à medida que ele vai surgindo, à medida, na verdade, que vão surgindo as necessidades, o homem vai transformando aquele ambiente, certo? Então, o homem faz plantações, o homem abre campos para a criação dos animais, principalmente campos para a criação de gado, abre novas estradas, ruas, tudo isso de acordo com a necessidade e com o crescimento da população, certo? Aqui nós já podemos observar o quê? Que uma parte da floresta já foi toda transformada, isso mesmo, foi toda modificada, certo? E uma outra parte aqui da floresta, podemos observar que ela ainda está em seu ambiente natural, está na sua forma natural, com seus elementos naturais. Então, o homem acaba transformando principalmente para uso da agricultura, para o uso da pecuária, certo? O homem constrói pontes, indústria. O homem também, utilizando da força das águas dos rios hidrelétricas, tudo isso vai ocasionando transformações no ambiente. Então, tem as mudanças das avenidas, ruas, grandes avenidas, tudo isso são transformações que ocorrem no ambiente. Tem também algumas práticas, algumas atividades que vão ocasionando o desmatamento, vai ocasionando as transformações na paisagem. Sabe quais são? Uma dessas práticas, uma dessas atividades é a indústria de madeiras, isso mesmo, o corte acelerado da madeira, das árvores, né? O corte acelerado das árvores é uma prática que também vai causando o desaparecimento da vegetação. Isso mesmo, tá? Então, uma dessas práticas, se for realizada de forma abusiva, tá? Se for realizado de forma exagerada, ela vai causar impactos ao ambiente. Por quê? Porque vão sendo retirada parte da vegetação. À medida que o homem precisa cortar a árvore, precisa utilizar madeira, ele vai fazendo o desmatamento, certo? E tudo isso vai ocasionar o quê? Os animais, eles vão sumindo daquele lugar, chegando até a ser extintos. Isso mesmo, vai ocasionar o desaparecimento da biodiversidade, tá? Pode ocasionar que o desaparecimento da biodiversidade do ecossistema aquático, principalmente afetado, né? O aquático dos rios, dos lagos ou até mesmo dos mares.
Dependendo se for feita a prática da pesca ilegal, né, a prática abusiva da pesca, automaticamente vai ocasionar também um impacto, certo? Outra ameaça também que acontece aos animais é a caça dos animais, certo? A caça ilegal ou a venda, até mesmo de muitos animais, certo? Isso vai fazer o quê? Ocasionar o desaparecimento das espécies, certo? E com tudo isso, com a retirada da vegetação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter problemas ambientais, se tudo isso for feito de forma que não seja favorável ao meio ambiente. Isso mesmo. Aí vão vir o quê? Várias consequências, certo? Vem as queimadas. Tem consequência das queimadas. As queimadas vão ocasionar várias consequências. Principalmente, uma das principais é a saúde. Isso mesmo, problemas respiratórios, vai ocasionar, tá atingindo principalmente as crianças ou quem já tem alguma dificuldade, certo? Também a destruição da fauna e da flora, certo? Mudanças climáticas, tudo isso vem ocasionado através do desmatamento, certo? Que é o desflorestamento, é a retirada da floresta, a retirada da vegetação, certo? Tudo isso também vai ocasionar o quê? O empobrecimento do solo. E mais, pode ocasionar também a retirada da vegetação, pode ocasionar também os deslizamentos de terra, certo? Causando erosão no solo. A retirada de parte da vegetação também próximo às margens dos rios também podem ocasionar, certo? O assoreamento dos rios. De que forma pode ocasionar? Tirada da vegetação fica ali mais propício para que ocorra os deslizamentos de terra. E tudo isso pode chegar a atingir o curso dos rios, certo? Então, esses problemas ambientais, que são ocasionados pela forma exagerada das transformações ao meio ambiente, certo? Muito bem, alunos. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!